Esse vídeo aqui é um super bizu para quem está na busca de comprar seu primeiro apartamento. Quando eu comprei meu primeiro, eu não tinha grande parte dessas dicas, algumas eu tinha, outras não. E agora caminhando para o meu segundo, né, com muito mais bagagem, eu aprendi muita coisa. Para vocês terem ideia, nesse próximo apartamento que eu estou caminhando, que se Deus quiser vai dar certo, né, que ainda não está tudo aprovado, tem toda uma série de documentação, financiamento para aprovar. Eu vou estar economizando, pelo que eu coloquei no papel, mais ou menos de 16.500, 17 mil reais. E vocês vão ver que muitas dessas coisas são óbvias, mas outras não são óbvias, né? Então eu quero começar esse vídeo falando do primeiro, e aí eu vou falar do segundo, desde a construção do pré, da escolha, do teu financiamento e a questão das burocracias mesmo de papel, que eu acho que é o que falta de informação aqui na internet. Muito se fala de amortização, muito se fala da escolha do imóvel, mas a gente fala um pouco dessas burocracias, que geralmente quem detém essa informação são as imobiliárias, não tem tão espalhado aqui no YouTube ou em outros lugares, e você acaba se ferrando por causa disso, né? Em primeiro, eu queria falar para vocês que o primeiro apartamento que eu comprei foi através de uma imobiliária, então a imobiliária teve a taxa dela lá, e isso faz com que a sua negociação fique menos flexível diretamente com o proprietário, vamos dizer assim, né? Porque você tem o contato com a imobiliária passa para o proprietário, e o proprietário fica mais difícil dele ceder, né, uma queda de valor, porque ele já tem que pagar uma alta porcentagem para uma imobiliária, que dependendo da imobiliária, né, gira em torno de 5, 6%, que é o valor mais ou menos padrão. Então, primeira dica que eu queria dar para vocês é: se vocês conseguem contato e acesso ao proprietário de alguma maneira, é na sua região, né, eu consigo, vou lá no porteiro e consigo de alguma maneira, vocês vão conseguir diluir muito esse valor, né? E eu não tô querendo aqui, muita gente, pode ver esse vídeo, ver o que eu tô dizendo e falar, mas aí você tá tirando o trabalho da imobiliária, que não sei o que, tá. Não, galera, se ele não tem o contrato de exclusividade ou nada do tipo, é um direito seu ir lá e tentar negociar direto, né? E aí você consegue uma pessoa do jurídico, né, de outra imobiliária, ou um advogado especialista em imóvel, que ele vai te cobrar uma taxa muito menor, né? Tipo 2%, 1%, 1,5%, dependendo de quem for, que vai ficar muito menor do que aquela taxa de 5, 6%. E aí você abate esse valor direto com o proprietário. Você fala: olha, quanto você aceitaria se viesse uma proposta hoje em cima do valor? Vamos supor que você tem o proprietário tem um imóvel anunciado de 200 mil reais. E aí você pergunta: quanto você aceitaria, né, se a pessoa chegasse com a proposta hoje para você? Eu aceitaria 190. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer os 190 menos os 6% do imobiliário, e eu arco com os custos do documento. E aí eu compro na hora de você. E aí você vai tirar os 6% daqueles 190, quanto vai dar de cabeça aqui, cara? Vai dar 10% daria 19, 8 mil e pouco, né? 8.800, 9 mil, por aí. Então você já tem essa economia, ó, pum, de cara, né? Tirando 6%, mas logicamente você vai ter que pagar esse custo, então vai ser menor. Você vai economizar algo em torno de 7 mil reais ali, 6 mil reais, só nesse esquema de negociação. Mas, por favor, peguem pessoas responsáveis, profissionais que saibam o que estão fazendo, porque é uma burocracia chata, você tem que tirar uma série de documentação. Então você pega alguém que não... vou pegar meu primo que está começando agora na faculdade de Direito, e ele não tem noção direito do que faz, isso pode complicar você, e você pode acabar perdendo, né, o seu dinheiro, porque tem uma série de processos que precisam ser feitos, né, e eu não sei por completo, não posso aprofundar, eu acho que nem esse nem é o objetivo do vídeo, né. Em segundo ponto foi em relação do financiamento, a escolha do modelo de financiamento. Eu, quando fui comprar meu primeiro apartamento, eu acreditei que só os imóveis que a gente chamava de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem um imóvel aqui na região que ele foi construído com essa característica de Minha Vida, Minha Casa Minha Vida. Eu pensei que o financiamento da Minha Casa Minha Vida fosse só para aquele perfil de imóvel. Eu sei que tem outro em Campo Grande, outro para não sei aonde. Eu pensei que só aqueles apartamentos daqueles condomínios tivessem acesso ao financiamento da Minha Casa Minha Vida. E depois eu fui descobrir que não era assim, que eu poderia ter pego o financiamento da Minha Casa Minha Vida, que a taxa de juros é infinitamente menor, galera. Infinitamente menor. Muito, muito, muito menor. Então vale muito a pena vocês pegarem Minha Casa Minha Vida, né? Segundo ponto, eu queria falar sobre a relação do correspondente, né? Na primeira compra de imóvel que eu fiz, eu não paguei correspondente, porque vocês não devem pagar correspondente, mas agora, como eu tô caminhando para a segunda compra, né? Eu tive um diálogo com uma correspondente bancária, e ela simplesmente, para outros bancos que não fosse a Caixa Econômica, ela não cobrava porque ela recebia dos bancos. Mas se ela fosse conseguir um financiamento pela Caixa Econômica, ela ia me cobrar R$ 1.600 porque a Caixa não pagava ela. E ela não tinha me dado essa informação, ela deu só a informação primária, né, do valor,
E só depois que eu falei, mas eu tenho um correspondente, então eu não quero pagar esses 1.600. Se eu não tivesse um correspondente, não tivesse acesso a essa informação, que eu não deveria pagar um correspondente, porque a Caixa já tem seus correspondentes e eles não cobram do cliente, no caso, porque ele já recebe na Caixa Econômica, eu ia perder mais R$ 1.600, sabe? Eu não estou dizendo que é má fé dela nem nada, é o trabalho dela, ela realmente não é uma correspondente da Caixa, ela é uma correspondente bancária, é de fora, e a Caixa Econômica realmente não paga ela tem que cobrar porque ninguém trabalha de graça, né? Para poder fazer esse processo de dar entrada no financiamento. Mas, se você não tem acesso à informação, você fica boiando, navegando por aí, e aí é complicado, né? É muito complicado. E segundo ponto que eu queria, segundo não, terceiro, quarto, já nem sei, eu não vou ficar pontuando parte por parte, porque senão eu vou acabar me perdendo. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, ficar muito atento em relação às dívidas do imóvel. Vocês precisam ver tudo isso, né? A pessoa que está vendendo, se ela é casada, se ela não é, se está devendo condomínio, como é que tá a situação do imóvel, se está em inventário, se não está. Então, por isso que eu falei de vocês pegarem uma pessoa que seja responsável para você poder fazer todo o trâmite certo e ela poder verificar isso para você, porque senão depois você vai comprar um imóvel com dívida sem saber, e aí, dependendo da índole do proprietário, cara, não tá nem aí, você já comprou e dane-se, agora o imóvel é seu e se vira, né? E você está ferrado em relação a isso. Outra coisa também, né, eles costumam cobrar, como é que eu vou dizer, despachante para resolver muitos documentos, só que tem documentos que são muito simples de você fazer, como documento de compra, né? Aqui no caso, o despachante da pessoa que está resolvendo para mim cobraria R$ 900, e é simplesmente eu ir no centro da cidade, né, pegar um ônibus, ir no centro da cidade, ir lá no cartório, tirar um documento, coisa muito rápida de fazer, porque o cartório não fica entupido, tu pega uma senha rápido, você só paga e tira o documento e volta. Às vezes cai em exigência, tem umas burocracias assim, eu preciso voltar no centro da cidade mais uma vez. Só que a diferença é que em vez de R$ 9 eu vou pagar R$ 5 de passagem para ir, R$ 5 de passagem para voltar, né? E o custo do documento não ia ficar embutido nesse valor mesmo do dissipar da burocracia através dele, porque esse é o custo só dele ir fazer essa trâmite todo, né, de burocracia de papel e voltar. Então, eu ia dizer para vocês que façam o máximo que vocês puderem fazer, ainda mais essa resolução de documentos, isso é fácil de fazer, né, o que for no cartório. E se você não souber, Matheus, eu não entendo nada em relação a esse tipo de documento, chega no cartório e pede a instrução. Lá no cartório vão te instruir. Você vai lá e fala, eu preciso tirar o documento tal. Como é que eu faço para tirar? Aí eles vão instruir você, vão dizer, olha, você tem que ir naquele guichê ali, isso aí é com a senha tal. E aí quando você chegar no balcão, eles vão te instruir também. Fala, olha, você precisa assinar esse documento aqui, você não faz nada. Não precisa chegar lá sabendo de nada, sabe? Só leva seus documentos, leva tudo que você tiver de papel na tua mochila e vai lá resolver, porque você vai economizar uma grana. R$ 900 é dinheiro, né? E outra coisa que eu queria falar também é para vocês verem, assim, isso é complicado, né? Isso é uma perspectiva minha, eu não estou dizendo que seja geral, mas é uma perspectiva minha. Eu prefiro comprar imóvel na oportunidade, né? Eu sei que, o primeiro imóvel para muita gente, que para mim também era sonho, que é uma coisa que eu nem acreditei que eu fosse conseguir fazer, que era totalmente fora da minha realidade, a minha vida deu uma reviravolta, consegui fazer. O primeiro era um sonho muito grande, então assim, eu já estava morando aqui de aluguel, e aí consegui juntar esse dinheirinho, dar entrada e tudo mais, foi uma coisa muito importante para mim, mas eu só comprei porque era um imóvel de oportunidade. A proprietária queria muito vender esse imóvel, era muito interessante para ela vender. Então o que acontece? Quando a pessoa que quer vender está desesperada para vender e você quer comprar, você tem um dinheiro, não está desesperado para comprar, você tem uma margem de negociação muito maior. Agora, quando é o contrário, tipo, vamos supor que a pessoa que quer vender, ela tem uma demanda de comprador muito alto, né? E, tipo, um lançamento, os imóveis estão esgotando, muita gente procurando, né? Só tem tantas unidades. Então, geralmente, quando a demanda é maior do que a oferta, você não vai sair tão bem nessa negociação, né? E tudo que eu compro na minha vida, eu já penso em uma possível tramitação futura. Então, se está acima do valor, né, do que eu prefiro comprar ele muito abaixo do valor, entende? Porque a gente vai entrar num assunto financeiro aqui já, mas você já está comprando uma coisa que você vai pagar com juros, né, que é menos do que um rendimento. Eu sei que você não está comprando para investir, é para você morar, mas é interessante você procurar uma relação de oportunidade, porque você vai economizar muito dinheiro nessa brincadeira, você tem uma margem de negociação muito maior. E é muito interessante, sabe? O imóvel que eu tô tentando comprar agora, né, que ainda não tá tudo certo, como eu falei para vocês,
eu consegui uma margem muito grande, sabe? Em relação a todos os imóveis que estão anunciados, né? Ele vai ficar tipo 20 mil abaixo do valor. Então, para mim é muito interessante. Fora todas essas questões de burocracia que eu falei para vocês que economizei junto, né? E acho que tem mais alguma coisa. Pelo menos eu não lembrei, galera. Eu tenho que começar a fazer roteiro, escrever, mas eu acho que as coisas que poderiam ser economizadas de principal, eu falei aqui pra vocês. Espero que vocês tenham uma boa experiência para quem tem esse sonho, tem essa vontade, né? Seja para investir, seja para morar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, que não seja uma burocracia muito profunda, que eu também não entendo tanto assim, mas se vocês quiserem algum bizu relacionado à negociação, venda, né, que é a minha área mais voltado para o marketing do que o jurídico por si só, deixa aí embaixo nos comentários, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e valeu, tamo junto, é nóis.